Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Hardware 1. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre RAID, tá? O RAID vem do inglês Redundant Array of Independent Drives e significa conjunto redundante de discos independentes. Então, o objetivo da aula de hoje é nós nos aprofundarmos mais sobre o que é essa tecnologia, para que ela serve, né? Então, RAID nada mais é do que um recurso utilizado em equipamentos servidores ou computadores para otimizar o acesso a disco e adicionar tolerância a falhas. O que seria essa tolerância a falhas, né? Imagina que vocês têm um computador e esse computador de vocês, por exemplo, ele tem mais de um disco rígido, seja um HD ou um SD, e vocês querem fazer redundância dos dados que são gravados em um disco, né, no outro disco. Então, nós podemos fazer isso por meio do RAID, né? Então, isso que seria um exemplo, né, de tolerância a falhas. Imagina que vocês têm um disco rígido e esse disco rígido, ele por algum motivo dê problema, ou vocês percam dados que tem nesse disco. Então, por meio dessa técnica de RAID, nós podemos minimizar esse tipo de problema. E também otimizar o acesso a disco, né? Nós vamos ver na aula de hoje que existem alguns tipos de RAID que fazem com que o acesso aos dados seja mais rápido, tá? Então, atualmente, né, a gente pode implementar o RAID em computadores domésticos, né? Então, a tecnologia avançou bastante, aí a gente já consegue fazer esse tipo de operação em computadores domésticos. Inclusive, tem um vídeo complementar que eu coloquei no Cigar para vocês, que demonstra como fazer RAID de forma bem simples utilizando o Windows 10. Né? Então, a gente pode fazer sim em computadores, notebooks domésticos também. Basicamente, em suma, então, o RAID ele é uma solução computacional que tem por objetivo, então, combinar vários discos rígidos, HDs, né, ou SSDs, como eu já falei para vocês, para formar uma única unidade lógica de armazenamento de dados. Em suma, RAID serve para isso, né, para que nós possamos combinar vários discos, para que nós tenhamos uma única unidade lógica para armazenar esses dados. Aí vocês podem questionar, mas professor, o que é unidade lógica, né? Então, no que se refere a RAID, né, trata-se da gente fazer com que o sistema operacional enxergue um conjunto de HDs como se fosse uma única unidade de armazenamento, independentemente da quantidade de dispositivos que estiverem em uso, né? Então, imagina que nós tenhamos ali 2 ou mais HDs, né? E nós queremos que o sistema operacional ele identifique todos esses discos como se fosse uma unidade lógica. Né? Isso que significa. Como eu já tinha falado para vocês, então hoje, além de poder fazer RAID em HDs, nós também podemos fazer RAID utilizando os discos em estado sólido, né? Unidade de estado sólido, né? Então a gente também pode fazer RAID utilizando essa tecnologia mais atual de discos rígidos. Em aparelhos SSD, então o armazenamento é feito em um ou mais conjuntos de chips de memória, como a gente já tinha conversado em aulas anteriores, né? Então, o funcionamento dos discos SSD é um pouco diferente, né? Do disco HD, né? O HDD. Então, o armazenamento dos dados é realizado em chips de memória, diferentemente dos discos rígidos magnéticos, né, que a gente está mais acostumado a utilizar, os HDs, né. Então, a tecnologia SSD é baseada em chips especialmente preparados para armazenar dados, mesmo quando não há recebimento de energia. Tá? Então, a gente diz que são dispositivos não voláteis. Né? Por que dispositivos não voláteis? Porque você pode desligar o seu equipamento e o que tiver armazenado no disco SSD vai permanecer armazenado a priori.
Bom, então continuando, fazer com que várias unidades de armazenamento trabalhem em conjunto, né, resulta muitas possibilidades, né, muitas vantagens, né. Então, o fato da gente poder utilizar essa técnica de RAID nos traz bastante vantagens, né. Então, por exemplo, número 1, né, se um HD sofrer danos, né, os dados existentes nele não serão perdidos, pois podem ficar replicados em outra unidade. Então, isso é o que a gente chama de redundância. Tá? A segunda possibilidade, então, é a gente consegue aumentar a capacidade de armazenamento a qualquer momento com a adição de mais discos. Né? Então, é mais uma vantagem da utilização de RAID. Terceira possibilidade, o acesso à informação pode ser mais rápido, pois os dados são distribuídos a todos os discos. Tá? Quando nós formos estudar mais adiante os níveis de RAID, a gente vai verificar que existem RAIDs níveis de RAID que vão tornar o acesso mais rápido, enquanto que outros tipos de classificação ali de RAID, né, níveis de RAID, não vão trazer essa vantagem. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Quarta vantagem, então, dependendo do caso, a maior tolerância a falhas, pois o sistema não é paralisado se uma unidade parar de funcionar. Então, imaginem que vocês têm uma empresa, né? E essa empresa ela tem um equipamento servidor e vocês fazem RAID nesse equipamento servidor. Se porventura um disco tiver algum problema de funcionamento, essa empresa não vai parar, esse servidor não vai parar se por exemplo, se tiver um tipo de RAID ali que você possa dar prosseguimento ao trabalho, né, normalmente, independentemente de uma eventual falha em um dos discos. Né? Então essa é outra vantagem. Você, com a utilização de RAID, você tem essa possibilidade de não ter que parar o trabalho para realizar a troca de um disco. Né? Isso ocasiona perda de tempo e prejuízo nas empresas. Quinta vantagem, então, o sistema RAID ele pode ser mais barato que um dispositivo de armazenamento mais sofisticado e, ao mesmo tempo, oferecer praticamente os mesmos resultados. Nós vamos falar, então, agora sobre como fazer RAID via hardware. Né? A gente pode fazer tanto via hardware quanto via software. Então, primeiramente, a gente vai falar do RAID via software. Então, esse tipo de RAID, né, ele é sempre uma controladora de disco, né, ou seja, um dispositivo que pode, através de um cabo, conectar os discos. Né? Vai ficar mais fácil o entendimento de vocês quando eu mostrar aqui as imagens. Né? Geralmente ele vem na forma de uma placa adaptadora que pode ser plugada, conectada a um slot um slot ISA, ou EISA, ou PCI, ou S-Bus, ou Microchannel, né? Ou seja, um slot da placa-mãe, por exemplo, né? Entretanto, algumas controladoras RAID vêm na forma de uma caixa que é conectada através de um cabo entre o sistema controlador do disco e os dispositivos de disco. Então, mas em suma, né, em linhas gerais, né, o RAID via hardware, né, você vai precisar de uma controladora de disco, né, que é um dispositivo que geralmente é conectado por meio de um cabo, né? Um cabo que você conecta a esses discos. Então aqui eu coloquei uma figura aqui para vocês, né? RAIDs pequenos podem ser ajustados nos espaços para o disco do próprio computador, né? Então percebam que a gente pode colocar vários HDs e a gente pode colocar uma placa controladora para fazer RAID. E um cabo de dados para interconectar esse disco com essa placa controladora, e essa placa controladora, por sua vez, vai conectada, por exemplo, na placa-mãe, né, do equipamento. Outros tipos, né, outros maiores, né, dispositivos maiores podem ser colocados em um gabinete de armazenamento com seu próprio espaço por disco e suprimento de energia.
Então percebam, aqui a gente tem a possibilidade de colocar uma placa, né? Uma placa controladora, por exemplo, conectada num slot PCI, tá? E cabos que vão estar conectando os discos a essa placa controladora. E aqui a gente tem a possibilidade de a gente ter um dispositivo maior, né? Que a gente, por exemplo, aqui pode colocar os discos, né? E esse dispositivo aqui, ele acaba fazendo o RAID via hardware, né? Então percebam que é um dispositivo maior, né? E que tem um espaço específico alocado para os discos, né? Percebam aqui, por exemplo, a gente tem várias gavetas aqui que a gente pode colocar vários discos rígidos do tipo HD, né? Então, essa é a diferença. Essas são algumas das formas, né, de se fazer RAID via hardware, né? E também, né, existe a possibilidade em equipamentos servidores que já vem com suporte nativo já para fazer RAID, né? Tem equipamentos servidores que você não precisa a priori colocar uma placa controladora, né? Ele já vem com essa tecnologia já embarcada no dispositivo. A configuração do RAID via hardware requer uma placa controladora específica que se encarrega da execução de todos os cálculos necessários para leitura e gravação dos dados. Como eu disse para vocês, existem servidores que já vêm com isso no próprio equipamento. Os arranjos de hardware mais recentes geram maior velocidade de acesso e maior rendimento de processamento de dados, né? Então, a maioria dos controladores RAID vem com processadores especializados na placa e na memória cache, né? Ou seja, o próprio processador e a própria memória cache já vem com códigos já específicos, né? Especializados para fazer essa parte de RAID, né? Então isso aí acaba eliminando um processamento ali desnecessário por parte do processador, né, da CPU, né? Então as próprias tecnologias de hardware já vem com atualmente, né, já vem com suporte para fazer RAID, né, como eu disse para vocês, um suporte nativo ali especializado para fazer. As controladoras RAID também podem fornecer altas taxas de transferências por meio do próprio cache da controladora, né? Ou seja, a controladora também tem uma memória cache, né? Uma memória rápida ali, isso acaba fazendo com que as taxas de transferências sejam ainda maiores. Alguns pré-requisitos, então, para a implementação de RAID via hardware, a priori você tem que ter um controlador de disco, né? Uma placa, né? Mais de uma unidade de disco, né? 2 ou mais unidades de disco e opcionalmente um no break para garantir a integridade do equipamento, né? Caso tenha algum tipo de oscilação ou queda na rede elétrica, né? É importante você ter um equipamento, né, do tipo no break. Quais são as vantagens então de se utilizar o RAID via hardware? Confiabilidade, manutenção, né? Não dá muita manutenção, segurança, não utiliza recursos do processador, né? O controle do RAID via hardware é executado pela placa controladora e tem bastante tolerância a falhas, né? Então, essas são algumas das vantagens de se realizar RAID via hardware. Como eu tinha dito para vocês, né? A gente também pode fazer RAID via software também. Então, na implementação via software, o sistema operacional gerencia o RAID através da controladora de discos, sem a necessidade de um controlador de RAIDs. Ou seja, não precisa ter aquela placa controladora que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, não precisa de uma placa específica para fazer isso via sistema operacional, ou seja, via software. Faz uso do processador do computador para gerar cálculos de leitura e gravação de dados. Então, aí a gente já verifica uma desvantagem, né? Então, a vantagem é que você não precisa ter uma placa específica para isso, né? E a desvantagem é que você vai utilizar mais o seu processador para fazer isso, tá? Então, isso acaba sendo uma desvantagem. Então agora a gente vai falar sobre níveis de RAID, né? Essa é uma parte da aula bastante
ampla, né? Existem vários níveis de RAID e isso aí acaba ficando um pouco confuso para o aluno, né? Então, eu peço que vocês anotem, escrevam, né? Todos esses níveis aí que a gente vai discutir na sequência. Então, essa parte de níveis de RAID, então, eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Senão essa aula vai ficar muito extensa, né? Muito grande essa videoaula. Então, a gente continua no próximo vídeo a nossa fala sobre níveis de RAID.